Gênesis 41, versículo 51. A palavra de Deus diz assim, preste bem atenção na leitura. E chamou José o nome do primogênito. Qual o nome diz aí? Está fraco, qual o nome diz aí? Manassés. Olha o que diz aqui. Porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. 52. E o nome do segundo chamou, o que diz? Efraim. Porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então são dois nomes, Manassés e Efraim. Manassés significa porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. E Efraim, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, venha falar conosco nessa noite através da palavra que será ministrada através do Teu Espírito Santo, Senhor. Estamos aqui hoje, meu Deus, sedentos e prontos para ouvir Tua voz. Venha falar conosco, Senhor, que nada venha impedir, que nada venha, Senhor, impedir o Teu mover, o Teu agir neste lugar. Estamos aqui, Senhor, sedentos, estamos aqui, meu Pai, prontos para sermos ministrados por Ti. Fale conosco, Senhor, e abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, vamos aplaudir ao Senhor por forte. Esse texto que nós acabamos de ler fala de dois filhos que um tal de José teve. Esse José é importante. Esse José, ele é um homem que foi usado por Deus, foi um instrumento do Senhor numa terra estrangeira. Deus faz algumas coisas que a gente não entende. Deus pega um rapaz, tira ele da sua pátria, da sua casa, tira ele do conforto da sua família e leva ele para uma terra estranha. E lá naquela terra estranha ele passa por um tanto de coisas até chegar onde Deus queria colocar. É essa a história de José. E é uma história bonita. Virou até uma novela que passa nos canais aí, não vou falar o canal para fazer comercial, né? Mas é uma novela que passa aí, que você já deve ter visto ou ouvido falar. O interessante da história de José é a maneira que Deus caminha com ele. É a maneira que Deus caminha na trajetória da vida de José. Eu acho muito interessante porque Deus, ele não faz uma obra, a sua obra, de uma maneira linear, seguindo lógica. Pelo contrário, Deus, ele tem várias maneiras de agir. E ele, interessante que ele faz as coisas. Tem uma expressão, eu não gosto dessa expressão, né? Mas tem uma expressão que fala que Deus escreve certo por linhas, o quê? Linhas tortas, vocês conhecem, né? Mas o que quer dizer esse ditado, penso eu, quem criou esse ditado, é que nós pensamos que Deus vai agir de uma maneira reta na nossa vida, e Ele simplesmente vai lá e muda os caminhos. Mas Ele faz com que as promessas, que os planos, que os projetos dEle aconteçam na nossa vida. E o interessante da história de José é perceber isso, como Deus foi caminhando com ele, e como Deus foi se revelando para ele. Para ele chegar aqui onde ele está, no Egito, e ser quem ele foi lá no Egito, foi governador do Egito. Para ele chegar aqui, para ele ter esses dois filhos e dar o nome desses dois filhos, ele passou por um monte de coisas. Ele passou por várias coisas na vida. E só para você conseguir entender um pouquinho, ele nasce numa casa onde já era uma casa cheia de filhos. Ele era filho de Jacó. E esse Jacó, ele teve algumas mulheres. E a primeira mulher, ou melhor, a segunda mulher que ele casou, era a mulher que ele amava muito. Ele era apaixonado por ela. Essa mulher tinha o nome de Raquel.
E essa Raquel, ela é estéril. Mulher estéril é aquela mulher que não pode ter filhos. E ele amava demais, e eles oravam para que Deus lhe desse o prazer de ter um filho. Até que Deus deu. E foi esse menino aqui com o nome de José. E esse menino foi crescendo dentro dessa casa, o mais novinho. E ser o mais novo, irmãos, tem várias vantagens. Eu sou filho mais novo, e eu sei como que é bom ser mais novo. Ser mais novo é uma maravilha. Eu já almocei na casa dos meus pais, e vou contar aqui, meu pai está ali, e nós estávamos almoçando, e eu vim com uma camisa branca hoje pro culto, e fui comer uma macarronada. Já imagina o que aconteceu, né? Daqui a pouco caiu um molho aqui, minha mãe, mais do que depressa, mãe é uma benção, pegou lá, molhou a toalhinha, passou um sabão e limpou. Ah, mãe, tá ótimo, tá bom, mãe, obrigado. Ah, não, peraí. Foi lá no quarto dela, pegou o secador. Vou secar a tua camisa, filha, você não pode tomar friagem. Meu irmão pegou o celular, tirou foto, já colocou no Face, deve estar bombando no Face. Passou o secador. Oh, tá bom, mãe, tá bom. Não, peraí, tem que secar. Filho mais novo. Meu irmão ficou bravo, se fosse comigo, né? Mas não tem jeito, filho mais novo. José era o mais novo, era o caçula. O pai amava, a mãe nem se fala. E esse menino foi crescendo. E o pai, quando ia preparar uma roupa para ele, naquela época eles não tinham o shopping como nós temos hoje, as lojas. Quando o pai ia preparar uma roupa para ele, o pai escolhia várias cores. A roupa do menino parecia um arco-íris. Para cada um ele dava uma túnica de uma cor, vermelha para esse, azul para aquele, verde para aquele, marrom para aquele outro. Mas para José vai ser diferente, uma túnica de cada cor para ele. E os irmãos ficavam incomodados com isso. E José, ele mesmo sendo menor, existia uma unção de Deus especial sobre a vida dele. Não é que Deus faz acepção, mas tem alguns que Deus tem uma chamada especial. Não é que Deus faz acepção de um ou de outro, é que para alguns o Senhor escolheu para fazer a diferença sobre essa terra. E eu sei que nessa noite eu estou pregando para uma nata. Eu sei que nesta noite eu estou pregando para um grupo seleto de pessoas que ainda farão a diferença sobre essa terra. Você não é comum sobre a tua vida. Existe uma unção especial de Deus. E eu tenho certeza que esse Deus, Ele fará uma obra extraordinária através da sua vida, em nome de Jesus. Quem também acredita nisso, levanta a mão, glorifica e aplaude esse Deus maravilhoso. Deixa eu te contar um pouco mais sobre ele. Ele era o mais novo, ele era o menor da sua casa. E eu percebo dentro das histórias bíblicas que Deus, ele tem uma preferência pelos menores. Deus escolhe sempre os menores. Já percebeu isso? Já percebeu que Deus escolhe os pequenos, Deus escolhe os menores? E Deus escolhe geralmente esses menores, esses pequenos, para confundir aqueles que são, ou aqueles que se acham grandes, que se acham maiorais. José era o mais novo, era o menorzinho, era desprezado pelos seus irmãos. Era como Davi, pequeno, mais novo. Era como Gideão, o menor da sua casa, o menor da tribo de Manassés. Ele era pequeno também. Deus, ele escolhe quem não é. Deus escolhe aquele que é rejeitado muitas vezes. Deus escolhe aquele que ninguém dá nada. É esse que Deus escolhe, Deus levanta para fazer a diferença. Certa vez Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que Deus, ele escolhe os loucos para confundir aqueles que acham que sabem alguma coisa. Por isso que Deus escolheu a mim e você, queridos. Olhe para quem está ao seu lado e diga: o Senhor te escolheu, porque Ele tem uma grande obra para fazer através da sua vida. José, queridos, ele era menor. E a primeira coisa que eu entendo sobre Deus, que Deus escolhe os menores, Deus escolhe os pequenos. O nome de Deus não é glorificado quando alguém é arrogante,
O nome de Deus não é glorificado quando alguém se acha e faz alguma coisa. O nome de Deus não é glorificado no meio daqueles que são prepotentes. Não, o nome de Deus é glorificado quando Deus pega o pequeno, quando Deus pega aquela pessoa que é rejeitada, quando Deus pega aquela pessoa que ninguém dá nada, ninguém dá um centavo por ela. Aí o nome de Deus é glorificado, porque Deus pega essa pessoa, faz uma obra na vida dela, uma obra na vida dele. Daí o nome do Senhor é exaltado e glorificado. Eu conheço alguns que estão aqui, queridos, alguns desses obreiros que estão aqui, alguns dos que estão aí sentados, eu conheço. Você era como eu, como José também, rejeitado, excluído, o menor, mas Deus te escolheu. Não importa a opinião de um ou de outro, se eu e você somos escolhidos do Senhor, a obra de Deus será feita por completa e o nome dele será exaltado e glorificado através das nossas vidas. Amém? Você pode exaltar esse Deus? Consegue adorar a Deus aí, amado? Amém? O Senhor te escolheu. Primeira coisa, Deus escolhe sempre os pequenos. 2, Deus sempre escolhe esses pequenos e dá a eles sonhos grandes e sonhos ousados. Eu preguei isso esses dias. Deus sempre dá sonhos ousados. Tenha ousadia para sonhar, porque Deus, Ele nos dotou com a capacidade de sonhar, e é uma linda capacidade. E você sabe que às vezes nós sonhamos coisas, às vezes nós dormimos e temos alguns sonhos, algumas coisas que jamais vão acontecer. Talvez você já sonhou voando, já sonhou fazendo algo aí, sei lá. Sonho tem isso, mas não é esse tipo de sonho que eu quero falar. É de você projetar. Deus tinha dado sonhos para José, e eram sonhos que sempre mostravam ele em uma posição de exaltação. Eram sonhos que mostravam que chegaria um dia em que Deus tiraria ele de baixo e colocaria ele por cima. Eram sonhos assim que ele tinha. E quando ele sentava na mesa com a família e contava esses sonhos no café, ou no almoço, ou na janta, ele contava os sonhos. Os irmãos olhavam para ele assim de lado. Quem ele pensa que ele é? Que conversa é essa? Que sonho é esse? Chegou um tempo que o próprio pai olhou para ele e falou assim: filho, que sonho é esse? Quer dizer que eu e seus irmãos e sua mãe iremos nos curvar perante você? É isso que quer dizer? E José falava: não sei, foi o sonho que eu tive. Eu tive esse sonho. E esses sonhos que José contava, isso incomodava a sua família. Esses sonhos que ele dizia que tinha tido da parte de Deus, que eram verdadeiras revelações de Deus, isso incomodava as pessoas. O Senhor começará, escuta o que eu estou te dizendo, o Senhor começará a fazer coisas no nosso meio, a fazer coisas no meio desta igreja, a fazer coisas na tua vida, que muitas pessoas vão ficar incomodadas, muitas pessoas vão dizer que isso não é de Deus, muitas pessoas vão dizer que você não vai viver isso. Vai ter um momento que as pessoas vão olhar para você e vão até te achar arrogantes e prepotentes. Como você vai viver isso? Você não pode porque você não estudou, você não pode porque você não tem dinheiro, você não pode porque você não tem um bom emprego, você não pode porque a sua casa não tem estrutura nenhuma. Só que se Deus pôs um sonho no teu coração, se Deus pôs um projeto no teu coração, ninguém pode ir contra. Se Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir estes sonhos e esses projetos na nossa vida. Eu tenho certeza que nós ainda vamos ouvir pessoas dizendo: pastor, Deus tratou, Ele cumpriu a promessa dEle, porque Ele é o Senhor da minha vida. Quem também crê nesse Deus, aplauda e glorifica Ele. Não deixa ninguém matar o teu sonho, matar os teus projetos. E Deus se revelou para ele nesses sonhos. E em terceiro lugar, o mais bonito, Deus se mostrou como aquele que conduz a história e as circunstâncias da nossa história. Eu vou explicar para você o que é isso. Deus mostrou. A gente aprende lendo a história de José que Deus caminhou com José em todos os lugares que ele foi. Olha para quem está ao seu lado aí, escolha esse irmão essa semana.
Olhe nos olhos dessa pessoa e diga: Deus, com mais fé, diga: Deus, Ele está conduzindo a história da tua vida, em todas as circunstâncias da tua história. Quem entendeu, gente? Porque a história de José, ela tem 4 momentos marcantes. Quantos momentos eu disse? 4. Foram 4 situações em que ele esteve, em que Deus mostrou que estava com ele. Porque os seus irmãos, por inveja, resolvem matar José. Pegam José um dia, ele estava lá no campo, pegam José e falam: vamos matar ele agora. Vamos aproveitar que o pai não está aqui, vamos matar ele. Olha o pensamento: vamos matar. A gente pensa que maldade só existe hoje, né? Ah, viu da Atena lá, você viu da Atena, você viu lá não sei o que lá. A gente pensa que é só hoje, mas já existia naquela época. E a morte foi cruel que eles planejaram. Eles pegaram o seu irmão, agarraram o seu irmão, e diz a Bíblia que eles encontraram uma cisterna. O adversário era tão sujo que ele preparou aquela cisterna ali, que era um buraco. Eles disseram assim: vamos jogar ele lá dentro, vamos jogar ele lá e ele vai morrer lá dentro. Olha o pensamento. E eles pegam o irmão e jogam o irmão lá dentro da cisterna. Quando José caiu lá embaixo, a cisterna estava vazia, não tinha água na cisterna. Eles olharam lá embaixo e viram que era um poço sem água. Eles pensaram: não, esse infeliz aí vai dar trabalho, vamos matar ele, vamos vender ele. Olha outra ideia, vamos vender. Interessante que na cisterna, lá da cisterna, Deus já estava com um projeto na vida dele. Eles arrancam José da cisterna e diz a Bíblia que eles vendem José para uma caravana de midianitas, para ele ser vendido como um escravo. Era um menino de 17 anos, tinha um valor especial, valia algumas moedas de prata, umas 30 moedas de prata. Eles venderam o seu irmão, e lá da cisterna, lá para ser escravo, em tudo isso, Deus estava agindo. Quem entendeu, diga amém. Lá de ser escravo, ele foi preso e Deus estava agindo. E lá na prisão, ele foi ser governador e Deus estava agindo. Em cada uma dessas circunstâncias, em cada uma desses momentos, Deus mostrou que estava com ele. Lá na cisterna, quando os irmãos jogaram, os irmãos falaram: nós vamos matar. Lá na cisterna representava que ele iria morrer, e ali, pronto, finalizou. Não tem mais sonho, não tem mais projeto nenhum. O adversário, ele tem colocado alguns de nós aqui na cisterna. Talvez hoje você está na fase da cisterna. Sabe qual que é a fase da cisterna? Onde você está no fundo do poço, onde o adversário está lá em cima, dizendo: você está morto, não vai acontecer nada de promessa nenhuma na tua vida. Não se preocupe, porque o Deus que conduziu José na cisterna era o mesmo Deus que já tinha preparado uma porta de escape para ele. Hoje o adversário pode estar gritando lá de cima, dizendo: você vai morrer aqui embaixo, você vai morrer nesta luta. Só que Deus manda te dizer que esse tempo da cisterna, ele vai passar na tua vida, e o nome de Deus vai bradar, a glória dele virá sobre ti, e o milagre do Senhor vai acontecer na tua história, em nome de Jesus. Quem crê nesse Deus, aplauda e glorifica ele nessa noite. Aleluia. Ele sai da cisterna para ser escravo. Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior, você está numa cisterna ou ser escravo. E ser escravo significa que ele estava sendo explorado. Talvez você esteja na fase da escravidão. Talvez você tenha sido sugado. Talvez o adversário tenha sugado as tuas forças. Talvez você tenha sido sugado pela tua família. Só que até quando ele estava sendo escravo, diz a Bíblia, em Gênesis 37, que Deus mesmo assim prosperava José. E onde ele colocava a mão, Deus abençoava e prosperava.
Deus é maravilhoso, irmãos, porque ainda que nós sejamos explorados, ainda que as pessoas tirem proveito de nós, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus capaz de prosperar as nossas vidas, e a bênção do Senhor, ela está sobre ti, não vai mirrar, mas a bênção de Deus, ela vai ser abundante na tua vida, e na tua casa, nos teus projetos, nos teus sonhos, depois das suas boas mãos para o céu, porque o mesmo Deus que abençoou e prosperou José, Ele te abençoa e te prospera nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir esse Deus, amém? Queridos, da prisão, ou melhor, de ser escravo na casa de Potifar, ele foi preso. Ele foi preso injustamente. A terceira fase da prisão é a fase da injustiça. Pergunte para o seu irmão: você já foi injustiçado alguma vez? Eu acho que todos nós já devemos ter passado por uma situação de injustiça. O grande problema quando nós estamos sendo injustiçados é tentar resolver com as nossas mãos. Deixa Deus agir na tua vida. Às vezes nós temos vontade de ir lá, tirar satisfação, de falar e brigar, e fazer acontecer, tentar resolver. Não. Põe na mão de Deus. Porque a injustiça que ele passou, ele colocou na mão do Senhor. E ele ficou anos preso. Só que naquela prisão, ele foi ser governador. Da prisão, ele foi para governar. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, em todas as circunstâncias que ele passou, em todas as fases que ele viveu, a cada momento que ele foi passando, cada uma dessas fases que eu te apresentei, Deus esteve com ele. Da mesma maneira que Deus está conosco, que Deus está contigo. O interessante da história de José, que nós percebemos que para tudo que aconteceu na vida dele, existiu um tempo. E esse tempo, ele não foi determinado por ele, mas foi um tempo determinado por Deus. Quanto tempo ele ficou na cisterna? Pouco tempo. Quanto tempo ele ficou como escravo? Pouco tempo. Quanto tempo ele ficou preso? Tempo até que razoável. Ou seja, para cada fase que ele passou, teve um tempo determinado por Deus. Teve um tempo determinado pelo Senhor. E eu percebo, lendo a história de José, eu percebo que nós não somos os donos do tempo, mas Deus, Ele é o dono do tempo, e para cada tempo da nossa vida, Deus prepara uma ocasião. Quem está entendendo, diga amém. Hoje talvez você está dizendo aí: mas eu estou num tempo difícil. Hoje eu estou no tempo da luta. Hoje eu estou no tempo da tempestade. Hoje eu estou num tempo de contar as moedas, pastor. Está difícil. Hoje eu estou num tempo que eu vivo na minha casa um verdadeiro campo de batalha. Eu estou num tempo difícil na minha casa. Quando nós casamos era uma bênção, mas agora está um tempo difícil. Esse tempo vai passar na tua vida. Talvez hoje você está dizendo: pastor, estou num tempo de desemprego. Desemprego é terrível. Eu não tenho dinheiro para nada, não tenho dinheiro nem para vir para a igreja, não tenho dinheiro nem para pegar ônibus. Não se preocupe, porque o Deus que nós servimos, Ele sabe do que você precisa. E se for preciso, Ele usa um corpo, mas a provisão dEle, ela chegará para a tua vida e lá na tua casa, em nome de Jesus. Se você crê nesse Deus, glorifica e aplauda Ele nessa noite. Deixa um tempinho ali determinado. Deus é o dono do tempo. Diga para quem está ao seu lado: espere o tempo de Deus na tua vida. E quando o tempo de Deus, querido, chegou para José, Deus se lembrou dele de uma maneira especial. E Deus usou o testemunho que José deu na prisão. Deus usou o testemunho que ele dava na prisão para exaltar a vida dele. Sabe o que é testemunho? Testemunho é a nossa vida, o legado que nós estamos deixando. José, enquanto ele ficou preso, ele não murmurou contra Deus, não blasfemou, ele esperou Deus agir. Espere Deus agir. Lá na prisão, ele interpreta 2 sonhos. Ele interpretou vários, mas 2 foram registrados.
Um homem que era copeiro do rei e um que era o padeiro do rei, que também estavam presos com ele. E esse padeiro, ele interpretou o sonho dele, era um sonho que dizia, a interpretação de José, que ele morreria. Ele seria condenado, julgado e condenado e morreria, e justamente aconteceu. E esse copeiro, José falou para ele: olha, você no teu caso é diferente, Deus vai te tirar daqui, e você voltará a trabalhar para o rei, porque você vai ser inocente, inocentado. Quando acontecer isso, você lembra de mim. Que quando ele recebeu a liberdade, quando ele foi honrado por Deus e saiu daquela prisão, ele não se lembrou de José. Parecia até injusto. Por que ele não se lembrou? Por que ele não falou para o faraó acerca de José? Porque ainda não era tempo de Deus. Algumas coisas não aconteceram porque ainda não é o tempo do Senhor. No tempo dele vai acontecer. Amém? Não se preocupe. Diga para o teu irmão do lado: no tempo do Senhor as coisas vão acontecer na tua vida. Diga para essa pessoa. Até que teve um dia que o faraó teve um sonho. Era um sonho que ele não entendeu. Ele chamou magos, feiticeiros, astrólogos. Ele chamou todos aqueles que sabiam ali interpretar sonhos. E ninguém interpretou sonhos. Chamou todas as mães de nada daquela época para ver se alguma delas falava o significado. Ninguém interpretou o sonho. Ninguém. E aquele tal copeiro lembrou de José. Falou: olha, tem um rapaz aqui que eu fiquei preso com ele. O testemunho dele é forte. Ele interpreta sonhos. Aquilo que eu faço na minha vida, tudo isso está gravado nos olhos de Deus. E na hora certa Deus vai honrar a minha vida e vai honrar a tua vida. Foi esse testemunho que ele deu. Foi essa postura que ele teve que fez o faraó chamá-lo da prisão. E quando chamou e ele interpretou o sonho de faraó, ali a história dele começou a mudar, porque foi através dessa interpretação que o próprio faraó olhou para ele e falou assim: olha, você vai trabalhar comigo, você será o governador dessa nação, através da tua vida toda essa nação será conduzida. Ou seja, chegou o tempo dele sair da prisão e se tornar o governador do Egito. Nessa noite Deus manda dizer que está sendo virada uma página na tua vida, que a tua história começa a ser mudada hoje, porque o tempo de Deus te exaltar, esse tempo chegou na tua vida. É tempo de você viver colheita, é tempo de você viver as grandes portas do Senhor, porque o Deus que se lembrou de José, Ele está se lembrando de você nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor e glorifica o nome de Deus nessa noite. Essas palmas são para Deus, glorifica Ele. Se essas palmas são para Deus, exalte o Senhor e adora Ele nessa noite. Aleluia. Ele teve 2 filhos. Quantos filhos eu disse? 2 filhos. Esses 2 filhos, nós chegamos agora na palavra. Esses 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando nasceu o primeiro, quando ele teve esse primeiro filho, lá no Egito, ele precisava escolher um nome para esse menino. E como é difícil dar nome para a filha. Hoje em dia nós escolhemos nomes da moda, né? Tem um monte de criança aí recebendo o nome de Neymar hoje, né? Aqui tem um monte. Nós escolhemos os nomes que estão na moda. Às vezes homenageamos alguém. Vai ter o nome do meu pai, vai ter o nome do meu irmão, vai ter o nome do meu tio. Mas nessa época cada nome tinha um significado muito forte. Quando ele teve esse primeiro nome, esse primeiro filho, ele estava com a sua esposa e eles disseram: qual nome nós daremos? José pensou e falou assim: tem um nome aqui. Esse menino vai se chamar Manassés. E a mulher perguntou: por que Manassés? Quem foi Manassés? Ele falou assim: não é por que Manassés, porque o significado do nome Manassés é: Deus me fez esquecer. Deus tirou da minha mente todas as situações, os meus trabalhos, todos os sofrimentos que eu tive na casa do meu pai. Como assim? Ela falou: foi isso, eu passei por muitas coisas. Eu só cheguei no Egito porque os meus irmãos me venderam como escravo. Só que Deus me fez esquecer essas coisas. Ele estava dizendo: Deus me fez esquecer
de todo o sofrimento que eu passei no passado. E alguém vai dizer: pastor, mas como que alguém esquece? Eu não consigo esquecer o sofrimento do passado, não consigo esquecer aquela decepção, aquela traição do passado. Eu não consigo esquecer a frustração do passado. Quando ele chamou aquele filho de Manassés, ele estava dizendo: na verdade não é que eu esqueci, eu lembro do que eu passei, mas isso não me traz mais peso, eu não lembro com peso, eu não quero me vingar dos meus irmãos, porque o que Deus fez na minha vida hoje é muito melhor do que eu estava vivendo lá no passado. O Deus que eu conheço é um Deus capaz de apagar o peso do passado, de apagar a dureza das decepções, traições e frustrações que tivemos no passado e escrever uma nova história na nossa vida. Eu quero hoje profetizar que o Manassés de Deus, ele vai nascer na tua vida, e aquilo que você viveu, sofreu no passado, não se compara com o tempo novo do Senhor para a tua vida. Se você recebe esta palavra, levanta a mão para o céu e glorifica e aplaude o Senhor essa noite. Tempo novo de Deus, tempo novo de Deus, guarde essa palavra, é tempo novo de Deus, e esse tempo não se compara com o tempo de dor, de luta que tivemos no passado. Diga para o teu irmão do lado: Deus tem um tempo novo para a tua vida. Eles tiveram o segundo filho, deve ter sido um atrás do outro. Teve o Efraim, e quando foi nascer esse menino, quando eles tiveram o menino, é a mulher: e agora? O primeiro foi o Manassés, esse daí, que nome você vai dar? Ele falou: esse daí vai ser Efraim. E ela perguntou: mas o que significa Efraim? Efraim significa: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Quantas vezes eu orei dizendo: Senhor, estou tão perseguido nessa Brasilândia, Senhor. Quantas vezes eu disse: Senhor, meu nome está espalhado na boca de tantos aqui dessa Brasilândia. Senhor, me tira daqui. Eu orava assim no começo da obra, irmãos, ano de 2003. Eu dobrava os meus joelhos no altar, lá na estrada do Sabão, no nosso antigo templo. Eu dobrava os joelhos e falava assim: Senhor, me tira daqui, Senhor. Levanta alguém para ficar no meu lugar aqui. Me manda lá para a Zona Norte, Senhor. Me manda lá para a Zona Leste, Deus. Me manda para a Zona Sul. Me manda para outro estado, para outro país, Senhor. Mas aqui na Brasilândia não dá, Senhor. Aqui eu sou perseguido. Aqui as pessoas conhecem meu nome. Aqui os pastores falam mal de mim. Aqui os vizinhos querem ver o pior da igreja. Eles fazem macumba na porta da igreja. Eu falava: Deus, me tira daqui, Senhor. Me leva para um outro canto. E Deus não me respondia, irmãos. Eu orava e Deus não falava nada comigo. Até que teve um dia que Deus falou comigo. Deus falou assim: filho, para de pedir para eu te tirar da Brasilândia. Filho, para de te pedir para eu te tirar desse bairro. Eu não vou te tirar desse bairro até eu te exaltar, até eu mostrar que eu sou Deus na tua vida, até eu tampar a boca de um por um que falou de você, que te apontou. Todos eles terão que saber, filho, que eu sou contigo e que você é meu servo, que eu tenho uma obra na tua vida. Sabe o que aconteceu com José? Todos tiveram que saber que Deus tinha escolhido ele. Todos tiveram que saber que ele era o escolhido do Senhor. Todos do Egito tiveram que aplaudir a vitória de José. Está chegando o dia. Eu quero hoje profetizar que Deus não vai te tirar da luta, não vai te tirar da terra da aflição, mas na terra da aflição onde você está, Ele vai prosperar a tua vida. Na área que você tem sido provado, na situação que você tem sido provado, Deus vai mostrar que está contigo, porque é tempo do Efraim de Deus nascer na tua vida. Se você quer essa profecia, joga a mão para o céu e aplauda e glorifique ao nome do Senhor essa noite. Por um minuto, aplaude o Senhor. Você que está pedindo para Deus te tirar da luta, aplaude o Senhor. Você que tem pedido para Deus te exaltar, aplaude o Senhor. Porque é tempo de Efraim, é tempo de Efraim, é tempo de nascer o Efraim do Senhor na tua vida. Deus vai te honrar onde você está. Diga para o teu irmão lá: Deus vai te honrar onde você está. Hoje eu posso dizer para você, que Deus tem me prosperado aqui nessa Nazaré. E que a obra está acontecendo. E hoje tem gente que falava, mas hoje eles não falam mais. Por que eles não falam mais, pastor? Porque contra fatos
não existe argumentos. Deixa quem quiser falar de você, deixa quem quiser te apontar, deixa quem quiser zombar de você. Na hora que Deus te honrar, terão que ver a honra e a vitória do Senhor na tua vida. A história vai mudar, queridos. Eu quero encerrar a pregação dizendo que Deus, o Deus que caminhou com José, Deus que deu a ele 2 filhos, Manassés e Efraim, esse Deus mostrou que existe um tempo para tudo. Esse Deus mostrou que Ele conduz todas as coisas. Esse Deus mostrou que Ele é um Deus que honra os seus filhos na área onde eles têm sido provados. Está chegando o tempo de Deus te honrar, onde o nome dele será exaltado e glorificado através das nossas vidas e através do nosso testemunho. Vai ser um testemunho tão grande que você não vai precisar falar nada. Quem olhar para a tua vida verá a diferença, verá o milagre do Senhor na tua história. Se você crê nessa palavra, levanta a sua mão, glorifique e aplauda o Senhor bem forte, com bastante alegria. Que Deus te abençoe, que Deus te proporcione nascer no Manassés, nascer no Efraim na tua vida, e que através da tua vida o Senhor seja exaltado e glorificado. Amém? Vamos orar nesse momento, fechar os nossos olhos, colocar no altar de Deus a nossa vida, fazer como Ana, entregar a nossa aflição no altar do Senhor.